A Assembleia de Deus sempre foi conhecida por sua identidade. Ou seja, nós temos uma identidade institucional. Era possível identificar os membros de nossa igreja pela aparência, pela postura e pela linguagem. A pergunta é: essa identidade foi perdida ao longo dos anos? Ou ela apenas sofreu adaptações regionais, culturais? E se em alguns lugares ela foi perdida, o que fazer para restaurá-la? Pastor Zé. Muito bem. O Parmênides, quando ele falava sobre a questão do ser, do não ser, ele falava que sempre o ser é, o não ser não é. Ele dizia que não havia alteração no ser. Na identidade cristã verdadeira, não há alteração. Como o pastor falou agora há pouco, você vê que a igreja de Corinto, ela estava em Corinto, mas ela estava como uma denominação, mas não estava realmente em Cristo. Por isso que Paulo, no verso 3 do capítulo 3, ele diz: vocês são carnais. A grande questão, e aqui está o nosso presidente, é que quando eu aceito a Jesus pela fé, que eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, mas eu vivo dentro de uma instituição, e essa instituição, ela tem uma construção histórica, e como eu disse agora há pouco, aquilo que eu vivencio, não tem como não influenciar na minha crença. Isso é provável que, quando você vai para Atos 12, até mesmo os crentes orando, quando a irmã foi dizer que o Paulo estava lá fora, os irmãos disseram: não é Pedro, é o anjo dele. Veja que eles estavam envolvidos dentro de uma estrutura, até mesmo de crenças populares. A Assembleia de Deus, responder essa pergunta não é fácil. Não é fácil por quê? Porque quando a gente fala da postura e quando a gente fala da aparência e da linguagem, os pioneiros que vieram para o Brasil, eles não eram brasileiros. Não eram brasileiros. E eles trouxeram a doutrina pentecostal, baseada em Atos, mas trouxeram também os seus costumes, querendo ou não. E depois dos pioneiros, os homens de Deus que vieram para o Brasil, eles também trouxeram uma cultura de postura, de fala e de linguagem. Vocês sabem que até há tempos atrás, nós vimos pregadores nossos, americanos, que estavam aqui no Brasil, que tinham uma forma de usar o cabelo. Então, isso ficou muito regional, ficou muito pontual. E a Assembleia de Deus, ela crescia e colocava um missionário, colocava um dirigente ali, que às vezes ele não sabia quase ler. A ordem era: pregue, Jesus salva, cura. Então, não havia uma estrutura no sentido de ter um seminário para orientar. Não foi assim que nós começamos. E cada pastor, ele foi lendo a Bíblia, interpretando ela na forma bem literal. Por exemplo, Deuteronômio 22:5. A mulher não usará roupa de homem, o homem não usará roupa de mulher. E a interpretação, ela foi de acordo com cada pastor e da sua região. Então, aquele pastor, ele lia aquele texto e dizia: isso aqui não pode, isso aqui não deve ser feito. Hoje nós já temos mais um sistema organizado, temos o nosso credo, temos o nosso cremos, temos uma estrutura, então isso está sendo pontuado. Mas dizer assim, a Assembleia de Deus perdeu a identidade dela, é muito, eu diria que isso seria muito universal, enquanto que ela surgiu desse modo, pontual. Nós sabemos que tinha pastor lá no Maranhão, que ele dizia: não use isso, não faça aquilo. Mas o outro da região dizia: não é bem assim, vocês podem fazer assim, pode fazer desse jeito. Então, para que isso seja resolvido, é necessário, primeiro, fazer uma reavaliação. O que os nossos primeiros pentecostais ensinaram? E como eles ensinaram? Como foi que a Bíblia foi usada para esse parâmetro? Josiel, me permita fazer uma colocação. Essa reavaliação deveria ser muito mais principiológica, então. É isso. Por exemplo, nós temos o uso de calça. Os pastores, membros assembleianos, não têm dificuldade de uma aceitação geral do uso de calça no culto. Entretanto, nós temos hoje homens que usam calças
E eu faço referência ao pastor José Carlos de Lima, que diz que é preciso colocar sebo nos pés para que a calça possa entrar ajustadamente ao corpo. Eu até acho que há um perigo, de repente, de se parar a circulação sanguínea, tão apertada é a calça. Mas, se o debate é principiológico, então, nós vamos corrigir esse tipo de situação. A semelhança do uso de saia, por exemplo. Isso. Nós não temos dificuldade a nível nacional da aceitação do uso de saia das nossas irmãs. Entretanto, as saias, que apesar de longas, elas têm uma abertura que expõe totalmente o corpo da mulher. E às vezes não são longas, são tão curtas, que é preciso uma Bíblia tão grande para cobrir a sua nudez, que ela passa o culto todo perturbada, tentando puxar a sua saia. Então, o debate precisa ser principiológico. Nós precisamos usar as Escrituras em seus princípios e debater, corrigir, é a obrigação dos líderes, dos pastores, corrigir os excessos com base nas Escrituras. Certo. Eu entendo que a questão da roupa, ela tem uma influência, mas quando Deus determinou, Deuteronômio 22:5, ele queria manter ordem na casa. Quando ele diz, o homem não usará roupa de mulher, nem a mulher de homem, apesar do judeu usar vestido, mas o turbante iria dizer a sua masculinidade também, a sua barba também. Então veja que é uma questão judaica e que nós temos princípios judaicos cristãos. Então, a única coisa que Deus queria era manter ordem na casa. Ele queria colocar o seguinte, homem é homem, mulher é mulher. Por isso que ele falou em Deuteronômio 2:22, verso 5. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Reis, capítulo 1, 7 e 8, que aí a gente vê o caso de Elias, o rei pergunta ao homem, quem te falou? Ele disse um homem, mas ele não sabia o nome do homem. E como ele estava vestido? Assim, 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 assim. Então ele disse, quem se veste sempre assim, quem é? É Elias. Quando você vê João Batista ele tinha quase a semelhança com Elias. Mas se você pegar teologicamente, biblicamente, João Batista ele não teria que ter nada na vida dele que chamasse a atenção para ele, porque ele vinha só para preparar o caminho do Messias. Então, eu pegar esses textos e usar como ortodoxos para essas questões, na verdade, quase problemático. O que eu poderia fazer? Mostrar para a igreja a importância de que o crente que quer louvar a Deus e glorificar com o seu corpo e com as suas vestes, se ele tem a identidade em Cristo, ele vai procurar em tudo glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória. Então, um homem que é macho, um homem que é sincero, ele não vai botar as calças em acochada para glorificar a Deus na igreja. Uma mulher que é santa e sincera, ela não vai usar uma roupa sensual para exibir o corpo dela, adorando a Deus na igreja. Então, é uma questão de identidade e de princípios cristãos. Agora, a Assembleia de Deus, como eu disse agora há pouco, se você pegar a nossa teologia, lançada pela CPAD, Stanley Orton, no prefácio que ele faz, ele diz assim, nós estamos recomeçando a nossa história, a nossa estrutura, porque o Israel está aqui, ele sabe do movimento da Rua Azusa, que teve um movimento pentecostal, mas muitas ramificações surgiram e cada uma tinha as suas ideias. Então, hoje nós estamos tendo a nossa história e a nossa tradição, que nós podemos, a partir de agora, reavaliar e voltar para um princípio bíblico condizente com as Sagradas Escrituras. Pastor